Catecismo sobre Nossa Senhora, Adultos, segunda parte, da devoção à Santíssima Virgem. Lição 1. Grandezas de Maria. 396. Sobre o que se funda nossa devoção à Santíssima Virgem? Nossa devoção à Santíssima Virgem funda-se sobre suas admiráveis grandezas. 397. Qual é a principal das grandezas da Santíssima Virgem? É a sua dignidade de mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, de Mãe de Deus. A maternidade divina é, com efeito, para Maria, a razão, o princípio de todas suas outras grandezas. É porque devia ser Mãe de Deus que foi preservada do pecado original, de qualquer pecado atual e de toda inclinação ao pecado. A maternidade divina é como o centro a que se referem todas suas outras prerrogativas. 398. Explicai um pouco a excelência incomparável da maternidade divina. Maria, como Mãe de Deus, ocupa eminentemente o primeiro lugar na ordem dos seres criados, e até os excede de um modo que não pode ser compreendido senão por uma inteligência infinita. Quem diz Mãe de Deus, diz uma criatura essencialmente elevada, não só acima de tudo que existe. Por conseguinte, Rainha do Universo, soberana da terra e dos céus, mas ainda elevada acima de tudo o que é possível a Deus fazer e até conceber. Por esta razão, é evidente que, sejam quais forem as perfeições que Deus possa dar a um ser saído de suas mãos ou concebido no seu pensamento, haverá sempre deste ser a Mãe de Deus, a desproporção imensa do servo à mãe, do súdito à soberana. Ser Mãe de Deus, diz São Boaventura, é a maior graça que possa ser conferida a uma simples criatura. Deus pode alargar o mundo e os céus, mas impossível lhe é aumentar a dignidade de sua mãe. E, com efeito, para que Maria, na sua qualidade de mãe, fosse maior do que é, precisaria que tivesse um filho mais nobre e maior do que Jesus Cristo, o que é evidentemente impossível, porque Jesus Cristo é Deus. 399. Qual é, sobre a excelência da maternidade divina de Maria, o ensino de Santo Tomás? São Tomás ensina que Deus, possuindo poder absoluto, poderia criar coisas mais belas e melhores do que as criou, excetuando-se, porém, primeiro, a humanidade de Jesus Cristo por causa de sua união hipostática com a divindade. Segundo, a bem-aventurada Virgem Maria por ser Mãe de Deus. Terceiro, a beatitude celeste, porque consiste no gozo do próprio Deus. Estas três coisas sacam, por sua relação imediata com Deus, uma dignidade infinita. Não se pode conceber nada mais perfeito no mesmo gênero, porque não há nada mais perfeito do que Deus. 400. Que relações admiráveis e especialíssimas foram estabelecidas pela maternidade divina entre Maria e a Santíssima Trindade? Pela maternidade divina, primeiro, Maria é associada à inefável fecundidade do Pai, porque, sem perder sua virgindade, concebe e dá à luz no tempo aquele que o Pai gerou eternamente de sua substância. Segundo, torna-se a mãe do Verbo encarnado e contrai com ele a união mais estreita possível, exceto a união hipostática deste mesmo Verbo com a natureza humana. Terceiro,
torna-se a esposa do Espírito Santo, que operando nela, como virtude fecundante do Pai, a faz mãe do Verbo encarnado segundo a natureza e mãe de todos os cristãos segundo a graça. Em consequência destas relações com as três pessoas divinas, Maria pode dizer a Deus Pai: Eu sou, no tempo, a mãe daquele de quem sois o Pai na eternidade. A Deus Filho, sois meu Filho. A Deus Espírito Santo, vós procedeis daquele de quem sou a mãe e que é o meu Filho. Que mistério de grandeza para Maria! 401. No mesmo tempo que é associada à paternidade de Deus Pai, Maria não é também sua filha? Sim, Maria é filha de Deus Pai como todos nós, mas de um modo incomparavelmente mais elevado e mais excelente, porque, além de ser, depois de Jesus Cristo, a mais nobre cópia da divindade, é a única que, desde o primeiro instante de sua puríssima conceição, foi a filha adotiva e bem-amada de Deus, ornada por Ele com os dons e as graças mais sublimes. 402. A Santíssima Virgem teve o direito de mandar em Jesus Cristo? Rigorosamente falando, não se pode dizer que Maria tivesse um direito absoluto e verdadeiro sobre seu Filho divino, sendo verdade que o Criador, até quando consente em humilhar-se debaixo de uma natureza empestada, não pode estar abaixo de sua criatura. Mas, em sentido lato, é permitido admitir que tal qual conveniência de superioridade fundada sobre a maternidade divina, conveniência que é tão natural e tão legítima que se pode confundir com uma espécie de direito. Não vos enganeis, diz o padre Poiré, julgando que se trata aqui do poder que um amigo tem sobre seu amigo, ou de um favorito sobre seu príncipe. Admiramos justamente o poder que Moisés adquirira sobre Deus mesmo, quando este bondoso Senhor lhe pedia licença para castigar o povo e rogava-lhe que não pusesse impedimento a isto. Ficamos maravilhados, tomados de espanto, quando lemos que Josué mandava ao sol como se fosse Deus. Pelo que diz respeito à Santíssima Virgem, é um poder maior, um poder materno gravado no fundo da natureza e que não pode receber alteração nem diminuição qualquer. O Evangelho nos ensina que Jesus estava sujeito a seus pais, isto é, não só a Maria, sua verdadeira mãe, mas ainda a São José, seu pai adotivo. 403. Que concluir do que se acaba de dizer? Devemos concluir que Maria deve gozar de uma grandíssima glória no céu e de um poderosíssimo crédito junto a Deus. 404. Deus enriqueceu a Santíssima Virgem com grandes favores? Deus cumulou a Santíssima Virgem de todas as virtudes, de todos os dons, de todas as graças de que é capaz uma pura criatura. Para compreender esta verdade, é preciso saber que Deus concede a cada criatura humana as graças necessárias para cumprir perfeitamente os deveres do Estado a que sua providência o destina. Assim ocorreu com Maria. A Virgem, diz o doutor Angélico, foi escolhida para ser a mãe de Deus. Não há dúvida, por conseguinte, que Deus não a tenha elevado, pela sua graça, à altura desta dignidade. 405. Maria não recebeu algumas graças especiais? Sim, Maria foi favorecida, especialmente,
de 12 graças insígnes e particulares, chamadas privilégios. 406. Quais são estes 12 privilégios? Primeiro, Sua Imaculada Conceição, que é hoje um dogma da fé católica. Segundo, a plenitude das graças que recebeu no primeiro instante de sua existência. Terceiro, a isenção de todo pecado atual e de toda inclinação ao mal. Quarto, sua inteira fidelidade à graça, que a preservou de toda a imperfeição. Quinto, sua maternidade divina. Sexto, sua virgindade perpétua. Sétimo, seu parto milagroso e sem dor. Oitavo, sua santa morte, causada não pela doença nem pela velhice, mas pelo amor divino. Nono, a incorruptibilidade de seu corpo no túmulo. Décimo, sua ressurreição 3 dias depois da morte e sua assunção ao céu em corpo e alma. 11. Sua coroação como rainha do céu e da terra. 12. Enfim, a onipotência que Jesus Cristo lhe deu, estabelecendo-a dispensadora de todas as graças. 407. Quais frutos devemos tirar desta instrução? Devemos, primeiro, agradecer a Deus todos os favores e todos os privilégios que Ele concedeu à sua Divina Mãe. Segundo, tributar-lhe estima, respeito e admiração. Terceiro, redobrar a confiança na proteção desta augusta Virgem, cuja bondade iguala a grandeza, e pedir-lhe que nos assista em todas as nossas necessidades espirituais e temporais. Exemplos. Exemplo A. Castigo e arrependimento. Havia nos Pirineus um sábio e digno médico chamado Dr. Fabas. Não sei se este doutor ainda está vivo, mas ele foi quem me narrou o que vou contar-vos, sem acrescentar sequer uma vírgula. O Dr. Fabas viu chegar a Elks-Bons um homem que tinha numa perna uma ferida produzida por um tiro. Esta ferida, embora antiga, apresentava um caráter particular. Enchia-se de vermes. O doutor tentou fazer desaparecer ao menos os vermes, mas nenhum dos meios empregados surgiu efeito. Um dia o doente lhe disse: Doutor, fiquemos por aqui. Não vos canseis mais. Estou condenado a morrer com esta chaga. Na verdade, lhe disse o médico, há aqui qualquer coisa de extraordinário. Apesar de velho, é a primeira vez que vejo tal fenômeno, e muitos casos surpreendentes já presenciei. E, pela 20ª vez, pergunta ao doente: onde recebeste essa ferida? Na Espanha, como já vos disse, replicou-lhe o doente, mas ainda não vos contei o motivo por que não sararei, e desejo que o Senhor saibas enfim. Tinha 20 anos, prosseguiu ele com uma voz hesitante, e estávamos em 1793, quando fui obrigado a alistar-me num regimento que a Convenção enviava à Espanha. Partimos 3 de nossa aldeia, Tomás, Francisco e eu.
Estávamos eivados das ideias daquele tempo. Éramos incrédulos ou antes ímpios, como 3 maus sujeitos que caprichavam por seguir a moda. Alegres, havíamos feito a viagem e estávamos perto do fim, quando, ao atravessarmos uma aldeia, vimos uma imagem da Virgem, tão venerada que, apesar da revolução e dos revolucionários, escapara, sem ser mutilada, sobre o seu pedestal, na fachada da igreja. Um de nós teve a infeliz ideia de insultar essa imagem, com o fim de zombar da superstição dos aldeões. Como tivéssemos as nossas espingardas, Tomás propôs-nos o fuzilamento da estátua. Francisco acolheu a proposta com uma estrondosa gargalhada. Timidamente, receando mostrar-me menos corajoso do que os meus companheiros, tentei dissuadi-los daquele propósito que me desgostava, ao lembrar-me de minha mãe. Tomás carregou a sua espingarda e atirou. A bala atingiu a estátua na fronte. Francisco fez o mesmo e a atingiu no peito. Vamos, me disseram eles, agora tu. Não ousei resistir, fiz a pontaria. Trêmulo, fechei involuntariamente os olhos e atingi a estátua. Numa perna? Pergunta o médico. Sim, numa perna, por cima do joelho, no lugar onde estou ferido. Como vedes, não sararei mais. Depois dessa bela proeza, íamos de novo tomar o nosso caminho, quando uma mulher velha que nos viu, disse: Ides à guerra, mas a ação que praticastes não vos tornará felizes. Tomás ameaçou-a. Eu estava pesaroso com a nossa ação, e Francisco, menos preocupado do que eu, não estava disposto a divertir-se. Por isso, impedimos o nosso companheiro de dar curso ao seu ressentimento. Terminamos, porém, com 1000 dificuldades, a nossa jornada, e por mais de uma vez lamentamos a nossa sorte. Naquela mesma tarde, entramos nas fileiras de nosso regimento. Passados alguns dias, tivemos um encontro com o inimigo. Confesso-vos que, quando entrava em combate, era sem entusiasmo e instintivamente pensava na imagem da Virgem. Entretanto, tudo correu bem e tivemos uma vitória notável. Tomás distinguiu-se. A ação estava terminada, o inimigo derrotado, e o coronel acabava de suspender a marcha, quando um tiro, partido de um rochedo, e parecia vir do céu, estrondou. Tomás rodou sobre si mesmo e caiu fulminado, a face contra o solo. Francisco e eu corremos para levantá-lo, porém estava sem vida. A bala o atingira no meio da testa, entre os olhos, no lugar onde a bala de sua espingarda, alguns dias antes, tinha atingido a imagem. Francisco e eu, silenciosos, mais pálidos que a morte, olhamo-nos mutuamente. No barracão, Francisco estava perto de mim, mas não dormia. Esperava que ele me falasse, que para lhe aconselhar que rezasse. Como, porém, ele guardasse silêncio, não ousei entabular a conversação sobre o pensamento que nos conservava acordados ambos. No dia seguinte, o inimigo voltou com força. Desde que o percebemos, Francisco deu-me um aperto de mão, dizendo: É hoje a minha vez, quando és feliz por ter feito má pontaria. O desgraçado não se enganara. Desta vez fomos derrotados e tivemos que bater em retirada por muito tempo. Porém,
Francisco e eu saímos incólumes. Vã esperança. Um tiro parte de um fosso, onde jazia um espanhol mortalmente ferido, e Francisco caiu com o peito atravessado de lado a lado. Ah, doutor, que morte! Rolava no chão pedindo um padre. Os que estavam perto encolheram os ombros e, logo que expirou, deixaram-no em meio do caminho. Desde aquele momento, fiquei convencido de que eu não tardaria a ser ferido e resolvi firmemente confessar o meu sacrilégio ao primeiro padre que encontrasse. Por infelicidade, não encontrei nenhum. Entretanto, muitos fatos se haviam passado sem novidade, e pouco a pouco os meus terrores cessaram e com eles desvaneceram-se as minhas boas resoluções. Quando fomos chamados à França, já havia sido promovido a sargento e não pensava mais no crime, nem no arrependimento, nem no castigo. Tudo, porém, me foi lembrado perto da fronteira, a um dia de caminho da aldeia da Imagem. Por um acidente inexplicável, um tiro partiu de nossas fileiras e me atingiu onde estais vendo. Assim se cumpriu a profecia da velha que nos tinha dito, após o sacrilégio, parece que lhe ouço a voz ainda. Ides para a guerra, mas a ação que praticastes não vos tornará felizes. Os meus 2 camaradas morreram, eu estava ferido. Contudo, a ferida, a princípio, não apresentava mau aspecto, e como o cirurgião me dissesse que, em breve, sairia do hospital, cheguei a convencer-me disso. Contudo, qual não foi o meu pavor e a surpresa dele, quando viu que a chaga estava minada destes vermes que têm resistido à vossa ciência. Há 20 anos, doutor, que tenho esta ferida. Experimentei todos os remédios e nenhum deu resultado. Mas, embora eu peça a Deus a cura, não devo lastimar-me, nem me lastimo. Esta ferida tem sido um remédio para muitas almas e para a minha, sobretudo. Sei que se chegar ao fim da minha vida, como é preciso que chegue, isto é, cristão e penitente, devo a minha terrível ferida. Então terei ocasião de me alegrar por ter ficado coxo, porque se duvido da cura, não duvido da misericórdia, e espero firmemente morrer na graça de Deus, por intercessão daquela que o trajei. Exemplo B. Eficácia de uma oração. No ano de 1880, uma piedosa mulher, por negócio da família, deixou-se dominar pelo ódio contra seu irmão. Afastou-se aos poucos dos sacramentos e largou toda a oração. Acometida por uma doença mortal, o pároco foi visitá-la no intuito de levá-la a melhores sentimentos em hora tão decisiva para a eternidade. Foi em vão. Um missionário ali de passagem, a pedido do pároco, foi ter com a doente. O ódio estava tão arraigado em seu coração que não quis saber de nada e acrescentou: sobre a pedra de meu túmulo, quero que se imprimam estas palavras: aqui jaz uma mulher que se vingou. E o inferno, disse o missionário com brandura. O inferno? Padre, o pensamento de minha vingança consolar-me-á em todos os tormentos. Quase desanimado, o padre lhe aconselhou que rezasse para obter a força de perdoar. Sei que por meio da oração posso alcançar essa graça, mas não quero rezar. E por mim, rezareis? Pois não, senhor padre. Ajoelhei-me junto à cama, entreguei à doente uma estampa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e começamos ambos a Ave Maria. Chegando a estas palavras, rogai por nós, pecadores,
Agora e na hora de nossa morte, a mulher desatou em prantos e disse: Perdão a meu irmão. Quero confessar-me já e já. Impossível é descrever minha alegria e a da pobre moribunda. Mas posso dizer, para a glória de Maria, que verifiquei mais uma vez que a oração apresentada a Deus pelas mãos da Santíssima Virgem é sempre atendida. Exemplo C. Tempestade aplacada. Nada resiste ao poder de Maria. Os ventos e o mar lhe obedecem como as demais criaturas. A imperatriz Matilde, obrigada a sair da Inglaterra durante uma guerra que sustentava em favor de seu filho Henrique, atravessou o mar por um tempo incerto. Desencadeou-se uma tempestade medonha. Os senhores ingleses, que formavam o séquito da imperatriz, invocaram devotamente a Deus e aos santos. Matilde, com um semblante pálido e firme, exclamou: Coragem, senhores! Nossa Senhora é boa e poderosíssima. Auxiliar-nos-á certamente. Que um de vós esteja de atalaia. Logo ao avisar a terra, quero cantar um hino à Virgem do Bom Socorro e faço voto desde já de mandar erigir-lhe um santuário à beira-mar, onde tocarmos terra. Apenas este voto público foi pronunciado, a tempestade acalmou-se, os ventos cessaram e as ondas aplainaram-se. Uma brisa suave fez o navio aportar nos penhascos da Normandia. Cantai, cantai, rainha, disse o piloto, eis a terra. E a rainha, com voz clara e sonora, entoou um cântico popular a Nossa Senhora. E todos os senhores do séquito respondiam juntos, de mãos postas e cabeça descoberta. O navio, dirigido pela estrela dos mares, chegou à Baixa Normandia, em um lugar muito propício para o desembarque. Logo que esteve em terra firme, o primeiro cuidado da imperatriz foi designar o terreno do futuro edifício e, antes de se afastar da praia, quis assentar a primeira pedra.